Eu sou Thaís Paiva e hoje eu venho trazer mais um episódio do VTR Cast com Beatriz. Eu a chamo de Bia porque é uma menina encantadora, mas um mulherão de negócios. Atuou no mercado de alimentos e hoje atua numa startup como investidora, fundadora e gestora, ligando o momento atual ao momento da empresa tradicional onde ela trabalhou no passado e misturando duas metodologias, a metodologia de startup e a metodologia tradicional de gestão, que deu uma boa fórmula e uma lucratividade extraordinária. E faz gestão de negócios como pós-graduação. Ela tem essa carinha de novinha, mas já atua há muito tempo no mercado, porque ela trabalhou numa empresa familiar e aprendeu muito nessa escola. Vamos falar um pouco, Bia, de carreira hoje. Vamos. De como a gente construiu as nossas carreiras e em mundos diferentes, em estados diferentes, com culturas diferentes. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso VTR Cast. Muito obrigada, Thaís. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Falar um pouco da Bialog, né? Sempre a gente tem que falar do filho. Sempre Empreendedor não tem jeito, fala do filho sempre, mas também de carreira e principalmente a gente como mulher, quais são as nossas perspectivas. Vai ser muito legal bater esse papo com você aqui hoje. E por falar em filho, conte para nós nos detalhes que estágio tá a carreira desse filho Bialog. Quanto tempo de mercado, onde vocês estão atuando, quantos estados e como surgiu essa mega ideia da Bialog? Vou contar tudo. A Bialog é uma startup, ela é uma plataforma que conecta motoristas de caminhão e transportadores com as cargas. E a gente foi além de apenas conectar as pontas. Então, a gente também faz toda a parte da gestão do processo logístico do início ao fim. Então, dentro do aplicativo, o motorista que é cadastrado, ele recebe cargas, oferta de cargas, escolhe a que ele tiver maior interesse. O meu cliente ele vai receber uma proposta de motorista, de mais de um motorista que esteja interessado em realizar aquele frete. E ele vai ter, dentro da plataforma, ele conta com o seguro da carga, antecipação do valor do frete ao motorista, monitoramento, né? No próprio celular ele acompanha onde é que está aquele motorista, envio do canhoto, ou seja, do registro de entrega para confirmar a entrega e pagamento do saldo somente após a entrega concluída, aí segura com sucesso, é que ele vai receber uma fatura cobrando por aquele serviço. Então, é muito interessante quando a gente fala em mercados tradicionais e mercados startups, né, mais inovadores, porque dentro da Bialog eu tive a oportunidade, junto com meus sócios e o meu time, de vivenciar essa mistura entre um mercado muito tradicional, que é o mercado logístico, porque a gente lida lá com cargas de valores agregados muito altos, às vezes mercadorias de mais de R$1 milhão, que precisam ter toda a segurança de um transporte como era feito no modelo antigo, mas que busca também uma inovação, como ser mais rápido, como ser mais competitivo. Então, a gente trouxe tudo o que é necessário do tradicional. Eu não vou ficar reinventando a roda, então a gente tem seguro na carga 100% da operação. O motorista, ele passa por 3 etapas de segurança. A gente verifica quem é aquele motorista, tem total segurança. Até pelo frete está sob a nossa responsabilidade, né? A mercadoria está sob a nossa responsabilidade, no momento que está num caminhão contratado pela Bialog. E a gente faz toda a gestão desse motorista. O que a gente traz de inovação é entregar aquele processo que era mais burocrático, cheio de etapas, dentro de um aplicativo, simplificando isso e, naturalmente, trazendo mais agilidade, vendendo o produto numa embalagem muito melhor, trazendo mais dados, mais informações, porque o mundo hoje ele gira em torno de ter informação. A gente quer informação o tempo todo. Então, a Bialog foi feita pensando nisso. Nasceu de dentro de um momento onde eu trabalhava numa indústria e a gente está chegando aqui agora, eu diria que está na fase de andar. Começa a andar, já foi um bebezinho, já teve
uma gestação, já foi um bebezinho, já engateou. E agora estamos andando, correndo já. Já está correndo, pessoal. Já estamos porque correndo. No mercado tradicional, né, eu atendo muitas empresas familiares e há muitos anos no mercado. Eu falo muito que alguns negócios, alguns perfis de negócios, usufruíram de anos dourados, que era o ano que o negócio era novidade. E aí, nesses anos iniciais, e onde não tinha concorrência, o oceano era azul, era uma inovação para aquela época, o empresário ganhou muito dinheiro. Só que essas empresas, elas foram se tornando obsoletas no decorrer da caminhada, porque não investiram em tecnologia. A logística é um desses negócios. Tem muitas empresas de logística que faturaram muito no início, porque eram anos dourados. Mas eu visualizo para você anos dourados agora também, porque você veio para o mercado e a pandemia, exceto tudo que a gente vivenciou, de isolamento, de males da pandemia, eu vejo a pandemia como uma oportunidade para o crescimento do teu negócio. Porque na pandemia teve um volume de carga muito grande, porque as pessoas estavam em casa, recebendo tudo de casa, a logística cresceu muito. Em contrapartida, nós tivemos falta de caminhões, falta de motoristas, falta de conexão com negócios, falta de mercadoria, mas a tecnologia para a logística começou a brotar anos antes da pandemia e startou efetivamente na pandemia. Então eu vejo que para você foi um presente os anos dourados da tecnologia na logística com a pandemia. Tô certa? Tô errada? Intermediário? Fala para mim o que você acha disso. Veja bem, em relação à digitalização, é verdade. Os mercados, eles ficaram muito mais digitalizados e hoje as pessoas procuram muito mais soluções digitalizadas. Agora que a gente está começando a viver um período de pós-pandemia, a gente vem tendo maior aderência em relação a volumes. No momento da pandemia, a gente lida muito dentro da Bialog, tem muitos clientes que são indústria, que são segmentos que acabaram sendo afetados pela pandemia. Então, indiretamente, isso também afeta ao nosso modelo. Porém, em relação à digitalização, a gente sentiu muito essa necessidade das empresas, naquele momento, em buscarem soluções mais digitais. E isso não significa reduzir quadro de funcionário, que isso é uma visão errada, que às vezes acontece, as pessoas até têm medo da tecnologia, né? Será que aquela tecnologia vai tirar empregos? Mas eu não imagino um mundo assim, onde a tecnologia tira empregos. Eu acho que é muito como na época da Revolução Industrial, que se tinha esse medo. Mas na prática, quanto mais tecnologia vai tendo, vai surgindo mais oportunidades. Então, eu vejo que as empresas sentiram essa necessidade de trazer tecnologia para otimização de processos. E nesse ponto, a Bialog acaba que se encaixou muito bem. Acaba saindo na frente também, né? Porque você já estava em gestação da Bialog enquanto a pandemia aconteceu. Justamente. E é interessante porque dentro da startup a gente acaba tendo muita facilidade de se adaptar. É aquela coisa do se adapte ou morra, né? Hoje em dia, no mundo, na velocidade que está, as empresas passam muito por isso. Como eu já trabalhei em empresa familiar, que é mais tradicional, era muito mais difícil até de trazer uma ideia e a gente poder colocar ela em prática. Tinha que passar por várias pessoas, várias hierarquias. E hoje, dentro da Bialog, já não é tanto assim. É mais aberto, mais acessível. Mais acessível. Desde o estagiário até o diretor, todos trazem ideias e todas aquelas ideias são colocadas na mesa e validadas. E muitas vezes a gente tem mudanças que em uma empresa mais tradicional levaria um tempo muito maior em um curtíssimo espaço de tempo. Perfeito. E o que a sua história pode ter contribuído para esse sucesso e essa rapidez com que essa criança foi gerada, nasceu e saiu correndo? Eu já tive... Acho que meu histórico familiar acabou me economizando um percurso, né, me adiantando.
Então, eu sou filha de... Meu pai é médico, minha mãe é empresária, mas quando eles casaram, ele estava se formando, começando a vida. Ele tem uma história muito bacana, depois você tem que trazer ele aqui. Vou trazer, já tá convidado. Mas ele... Bosco já tá intimado a estar aqui conosco. Doutor Bosco tem que vir. Tem que vir, tem que contar essa história linda, linda. Vou contar um pouquinho, né? Só um resuminho. Então, ele formando em medicina, estudante, acabou que o pai dele veio a falecer. E aí deixou pouquinha coisa. E ele tinha 5 irmãos e ele era o mais velho, então o homem da casa. E aí acabou tendo que pensar, ele já tinha um perfil de negócio. Foi médico, mas sempre quis ser negociante, sempre alguma coisa. E aí pesquisando, por volta de uns 8 meses, quando teve a ideia de comprar uma empresa de café que estava falida na época. Comprou e trabalhou muito duro ali no café, junto com o cunhado e um irmão. E foi crescendo aquela empresa, foi crescendo ali aos poucos, muito trabalho, muito trabalho. E aí depois ele continuou sendo industrial de outras áreas. E quando eu nasci, já foi numa fase onde ele já tinha começado a construir algumas coisas, né? Já estava evoluindo muito, muito melhor do que antes. Depois do café, ele foi crescendo ali, o café, junto com os irmãos. E surgiu a oportunidade de comprar uma outra empresa que também estava falida. Porque ele adora empresa falida, nunca vi, e reconstrói. Por isso que a gente se conectou. Eu adoro reconstruir empresas. Exato, ele também. E minha mãe começou a trabalhar ali junto com ele, também muito competente. Eles têm uma mistura muito boa, ele é muito mais racional e ela aquela coisa do gás que precisa ter. Então, quando eu nasci, ele estava nessa transição, né? Tava com essa indústria de café que tinha crescido e outra indústria lá de alimentos também. Então, eu cresci dentro desse contexto e fui aprendendo com ele. Então, final de semana, quando eu tinha 5 anos, eu ia com ele para a fábrica, dia de domingo, e na volta eu trabalhava, né? Para mim, eu colocava uns suquinhos na caixa e na volta eu tinha direito a comprar R$10 em revista. Então era ali o meu pagamento do salário. Então eu cresci voltada àquilo. Aí teve uma época que eu queria fazer medicina, só que eu perguntei para ele como era que fazia para ter uma clínica. E aí ele falou que eu queria mesmo era ir pro caminho empresarial e eu aceitei. Então, eu vejo que esse ambiente, ter convivido dentro desse ambiente empresarial, o tempo todo, muito na prática, sabe? Além de pai, empresário, foi seu mentor. Muito, desde os primeiros sempre. anos de vida. Desde sempre. Foi um ambiente que me formatou. Então, eu já nasci muito querendo trabalhar, ganhar meu dinheiro, construir algo. Eu ia te perguntar e vou perguntar também para quem estiver em casa, deixar nos comentários qual a maior lição que ficou do seu pai e da sua mãe, ou até se você for pai, qual a maior lição que você acredita que deixou para o seu filho, para sua filha, ou você como pai. Qual foi a sua, Thaís? A minha maior lição como filha, claro que todos os jovens, quando estão mais novos, pensa que os pais fizeram pouco ou enfim, suprimiram eles de algumas liberdades. Quando a maturidade vem, e principalmente a maturidade emocional, a gente entende que nossos pais nos entregaram o melhor que eles puderam, que foi a educação, o alimento, o acolhimento. Então, a grande lição que eu tiro da minha história é que eu tive o suficiente para aprender a caminhar. E se eu tivesse um pouco mais, talvez eu não soubesse administrar. E diferentemente aconteceu com você. Você conseguiu ter um pouco mais e soube administrar. Mas cada um tem a sua medida. E a minha grande lição de vida da história do meu pai e da minha mãe eles não mediram esforços para construir uma mulher honesta, leal
responsável e buscadora de resultados. E essa lição eu vou levar para a vida. E eu honro e respeito meus pais na simplicidade deles por ter feito essa filha maravilhosa com a educação que eles puderam me dar e com o auxílio que eles puderam me dar. Então, assim, é lição de vida. Sair do zero e construir na raça tudo que eu tenho hoje. E ainda não tô onde eu gostaria de chegar, né? Eu vou muito mais além. Sem dúvidas. E você é uma grande inspiração. Desde o primeiro dia que você contou para mim sua história e realmente me toca muito. E eu acho interessante de ver que apesar da gente ter histórias diferentes, né? Para mim, a grande lição assim dos meus pais foi a humildade. A força do trabalho também, mas a humildade é uma das que mais me chama a atenção, de ser sempre humilde. Tratar todo mundo sempre da mesma forma e ser humilde mesmo, genuinamente. E sempre até humilde para aprender, para falar que não sabe, para fazer perguntas. Fazer perguntas é muito mais importante do que dar respostas, né? Então, isso eu acho que é o que mais me marca. Mas é interessante de ver que como tanto a sua história quanto a minha e a de cada um, ela traz a lição de que não importa de que etapa você vai sair, e de quais vão ser suas oportunidades, se você vai ter mais ou menos, mas se você realmente quiser e souber usar essas oportunidades ao seu favor, você vai ter o seu crescimento, ter resultados, que isso vai depender sempre muito mais de você e também das circunstâncias, lógico, as circunstâncias são muito importantes. Sim. Mas tem sempre um fator, você querer, você ter disposição, ter vontade, que é muito impactante. E eu vejo isso muito pela sua história e tantas outras aí que a gente ouve, escuta. Complementando o que você disse, independente de onde partimos, sim, nós podemos chegar muito longe. Basta ter uma visão clara de futuro, ou construir essa visão, porque eu não tinha uma visão clara de futuro, porque o mundo interior, e você veio de uma cidade menor também, de um estado menor, o mundo do interior é um mundo pequeno. Assim como o mundo de uma criança. Sim. É um mundo pequeno. Quando ela resolve expandir e ocupar, uma mente expandida nunca volta ao seu tamanho original. E é isso mesmo. Quando a gente vivencia outras experiências, nós crescemos e aproveitamos, sabemos aproveitar as oportunidades, a gente não volta mais para o ponto inicial. Então, independe de onde você saia e da estrutura que você traga, mas a tua vontade. Tá faltando pessoas com vontade. Sim. Vontade no mercado de fazer acontecer, porque técnica nós treinamos para os nossos negócios. Agora, vontade, o brilho no olhar, a vontade de fazer, poucos jovens hoje têm. E a gente que trabalha e tem uma vida muito corrida, a gente precisa muito ter essa questão do equilíbrio. Vai ter um podcast aí que provavelmente já saiu, né? Que é o da Dai, que ela fala muito sobre isso, e é verdade. Porque a gente que tem equilíbrio, essa questão de toda semana estar no estado, fica muito mais difícil de fazer essa gestão do tempo e manter uma vida saudável, né? Mais desafiador. É mais desafiador. Ai, gente, isso é muito importante ser revelado. Thaís não permite que ninguém fale que algo é difícil. Aí eu venho no meio do podcast e digo que é difícil, mas, por favor, mentora, explique por que a gente não deve falar, não pode falar que é difícil. Qual o impacto cerebral que isso causa? As palavras difícil e problema e complicado nos leva àquela memória de infância onde estávamos falando muito na sala de aula e a professora disse: vocês estão falando demais, eu vou passar um problema impossível de se resolver para vocês ficarem em silêncio até o final da aula. E quando a professora fala isso, o cérebro da criança fala: deu ruim, literalmente. Nós vamos ficar aqui, não vamos conseguir resolver isso, porque é impossível de resolver. E aí o teu cérebro bloqueia para aquele problema que às vezes é muito simples e ao final da aula você não conseguiu resolver. E a professora, antes de te liberar, resolve o problema
em um minutinho, menos de um minuto. Aí qual a crença que gera naquele momento? Eu sou burro, eu não consigo, eu não sou capaz, é impossível de resolver isso. Sim. Ela é maior do que eu sou muito pequenininho. Então, grita diversas crenças. E isso são memórias que ficam no nosso subconsciente, gerando crenças de bloqueio de soluções de problemas. Que aí o ser humano é competitivo. Então, quando eu substituo palavras problema, complicado e difícil, porque o problema é muito difícil, essa situação é muito complicada, foi projetado em nós desde pequenininhos, de 0 a 12 anos, gerando crenças. Quando eu trago desafio e desafiador, eu lembro uma parte do meu cérebro que eu sou competitivo. Eu adoro um desafio. Porque desde a infância nós também jogávamos futebol, voleibol, se vestia para outra, né? Mulher sempre se veste para competir Sim. com outra mulher. Homens vai competir no futebol. Então, problema complicado e difícil trava o teu cérebro, dá um nó no seu cérebro. Complicado para mim, a minha memória de infância de complicado é desatar nós de novelo de linha. Que era uma das obrigações. O gatinho da casa brincava com o novelo de linha, dava nós no novelo de linha, a Thaís tinha que desatar os nós no novelo de linha. É complicado, minha filha, mas você consegue. Então, ficou memórias da palavra complicado. E cada um tem uma memória. Mas o problema e o difícil é praxe. Toda professora de matemática da infância já colocou um problema desafiador no quadro. Impossível de resolver. E aí, quando eu trago desafio e desafiador, o meu cérebro entende com leveza. De uma maneira divertida. E eu quero vencer aquele desafio. Então, eu não tenho uma situação complicada na minha empresa para resolver. Eu tenho um desafio para resolver. Eu não tenho um problema no cliente para resolver. Eu tenho um desafio para resolver. E já que a Bia puxou esse assunto, nós falamos do pai dela, que vai estar aqui conosco, fazendo um podcast também, contando a história dele, porque já convidei e intimei no podcast da filha dele. O Bosco é uma pessoa extremamente ensinável, é um exemplo. Acho que vale a pena acompanhar os podcasts para vocês verem a participação dele. E eu falei isso para ele uma vez no café da manhã. Nunca mais ele esqueceu. Agora é desafio desafiador. Tô certa, Bia? Total. Ele não fala mais difícil. Tudo pra ele é um desafio. E aí, quando é muito desafiador, ele faz, nossa, esse é desafiador. Como diz Thaís, é desafiador. E pra mim é uma honra, né? Eu já falei isso com ele, é uma honra ter marcado um rapaz tão inteligente e experiente, porque ele acumulou ao longo da vida. A gente senta com o pai de Bia para conversar, é uma aula, literalmente. É verdade. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que todo mundo deve seguir, independente da área, é escolher bem seus heróis, né, seus mentores. E eu tive essa oportunidade maravilhosa de ter 2 mentores, minha mãe também, porque minha mãe já é a parte mais emocional, que é necessária. E aí tem outros, né, que a gente acaba admirando muito, mas ter mentores, seja pessoas como buscar uma Thaís, eu tenho pessoas dentro da Bialog que acabam sendo meus mentores em alguns momentos, né, habilidades complementares, ou buscar também a terapia, eu também sou muito a favor. Então, tudo que você puder trazer de pessoas que possam te guiar ali é sensacional, né? Quando a gente tem essas pessoas para ajudar a gente a enxergar claramente, seja um amigo que você confie, um relacionamento familiar, ou mentores mesmo, profissionais que estão ali trabalhando junto com você, é algo maravilhoso. E te traz toda essa visão, né? Então, realmente, ele sempre agora que eu tenho qualquer dúvida, eu tenho meu pai, mas tenho outros também, né? De outros setores. Tenho Thaís também, que é eu sou cara de pau, faço mentoria com ela, só ligando ali, pegando algumas dicasinhas. Mas é essencial o trabalho, realmente, Thaís, esse trabalho que você traz, né? E eu tive a oportunidade muito de ver naquele nosso encontro das mulheres,
o quanto faz bem ali estar reunido, né? Porque a carreira do empreendedor, ou de gente que faz concurso, médico, enfim, cada um nas suas áreas, é muitas vezes muito solitária, né? O nosso trabalho é muito solitário e às vezes até um tédio. Tem um livro até que eu tô lendo, chama Hábitos Atômicos, muito bom. E ele fala sobre isso, que a diferença entre os atletas de excelência e os que não conseguem, ou as pessoas muito acima da média, são o quanto essas pessoas conseguem suportar o tédio. Não é não parar, é suportar o tédio. É aquela última repetição que você faz quando você está cansado. E aí, muitas vezes, a gente se sente assim, né? Na carreira de empreendedor, de outras carreiras. Então, naquele dia que a gente teve o encontro das mulheres, foi muito bacana para observar isso, né? O quanto é bom você ter outras pessoas para contar, para falar. Para trocar, né? Para trocar. E para o público saber um pouco do nosso grupo, é um grupo de mulheres empreendedoras que eu tenho. Eu sou a principal fundadora do grupo, compartilhando depois a ideia com a Maíra, uma outra mulher empreendedora do norte do país, e a gente foi adicionando mulheres que realmente querem fazer trocas de excelência de negócio dentro do grupo. Então, para quem ficar interessado, pode nos contatar. Tem uma ficha de inscrição e de seleção, como todo o grupo, mas a gente vai estar entrando com tudo, com muitos conteúdos interessantes para 2023 nesse grupo. Então, quem quiser pode se inscrever e a Bia vai ser uma das conselheiras desse grupo, aprovando os cadastros das mulheres que virão somar a esse grupo surpreendente, que realmente nos surpreendeu esse ano de 2022. Sim. Nosso encontro presencial depois da pandemia foi fantástico. Então, é um grupo online com encontros presenciais 2 vezes ao ano. Então, semestrais. Então, venham participar, mulheres empreendedoras que tenham histórias de sucesso, independente das bases familiares, venham trazer e contribuir com os seus negócios dentro desse grupo. Sim, porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você tem um objetivo definido, seja de curto, médio ou longo prazo, é essencial buscar pessoas que estejam nesse mesmo objetivo. Se você quer ter uma vida de mais exercício, buscar pessoas, um grupo, aulas. Se você quer conviver num ambiente de empreendedorismo, de alta performance, também se conecte com essas pessoas. Se conectar com essas pessoas. Thaís é a campeã do network. Eu gosto de relacionamento. Eu acho que... Então, pessoas, obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Bia, Thaís, por compartilhar esses momentos comigo. E para concluir esse podcast de hoje, que é para trazer histórias de reflexão para vocês. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua raiz. Independente do que você viveu no passado, você pode construir um presente e um futuro melhor. E busque, como a Bia mencionou, busque terapia, busque mentores, busque essa vontade, essa garra que está dentro de você para fazer acontecer em muitos e muitos negócios. Seja no intraempreendedorismo, que é empreendendo dentro das empresas de outros empreendedores, seja como colaboradores de empresa ou como empreendedores, faça acontecer. Construa um negócio de sucesso, que é a sua carreira. Esse é o meu desejo para vocês. Vamos ficando por aqui. Obrigada, Bia. Muito obrigada. Até o nosso próximo VTR Cash.